Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos com saudade de todos. Nós estamos passando por esse período de quarentena, mas o Senhor nos deu uma estratégia para estarmos mais próximos. Glória a Deus. Vamos estar esperando o pessoal entrar, nos acompanhando aí ao vivo nessa live. Glória a Deus pela sua vida. O Senhor Jesus falou muito no nosso coração. Nós temos orado nesse tempo de quarentena, nesse tempo que temos ficado aí meio isolados. E no domingo, o Senhor falou muito aos nossos corações, né? Que nesse tempo em que temos vivido dias inusitados, dias diferentes, né? O Senhor também nos usaria de formas diferentes e inusitadas. Eu creio que também tem sido assim na sua vida e da sua família. Seja bem-vindo, Guilherme, Caroline, Tati. Várias pessoas já estão entrando aqui. Para a gente é uma alegria. Como eu falei, nós estamos com saudade de todos. E a estratégia que o Senhor nos deu de início para estudarmos sobre parábolas. Glória a Deus. Esse assunto parábolas é um assunto que eu gosto muito, né? E vamos ver quantas parábolas nós vamos conseguir estudar nesses próximos dias. A parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola das 10 virgens. É a parábola das 10 virgens, né? Rolou até um desafio aí pela pastora Val. E o Guilherme Miranda Suzuki, acabou ganhando aí, né? Ganhou um lanche lá do Braseiro, do Bocão. Deus abençoe sua vida, Guilherme. Deus abençoe Rodrigo, Bocão. Poderosamente em nome de Jesus. Como nós vamos estar começando um estudo sobre as parábolas, é interessante você pegar aí sua Bíblia de estudo, uma caneta, um marca-texto, fazer também aí uma legenda do lado da sua Bíblia e ir grifando todos os textos que nós vamos estar estudando sobre parábolas. E no momento oportuno você vai estar usando esse estudo. Eu creio assim que parábolas é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que às vezes as pessoas não conseguem compreender o significado das parábolas, então eu creio que vai ser um momento de edificação sobre as nossas vidas. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Gabriel, porque todas as vezes que nós falamos sobre parábolas, surgem muitas confusões, as pessoas ficam não sabem o significado de parábolas. Então, Gabriel, o que vem a ser parábolas? Também Jesus, nós vemos que o método de ensino de Jesus era parábolas. Por que Jesus usava esse método de parábolas? Outra coisa que eu queria saber é o objetivo das parábolas. Amém. Glória a Deus. Tem uma notícia aí do Gui, mandou para nós que o áudio está um pouco baixo. Nós vamos falar um pouco mais alto. A gente está sem o microfone aqui, sem o microfoninho do celular. Nós vamos falar um pouco mais alto para vocês ouvirem bem. Obrigado pelo feedback aí, Gui. Pessoal, qualquer dúvida também vocês podem perguntar. Que nem a Karina falou, são muitas perguntas, muitos questionamentos. E antes da gente começar a estudar as parábolas, vamos responder essas perguntas, né? Vamos estudar um pouco mais sobre essas perguntas, sobre o que são, para que servem, por que Jesus usava esse método, e eu creio que vai ser poderoso para a sua vida. Um ponto interessante que a gente vai meditar aqui também são alguns princípios para a interpretação das parábolas, né? É claro que você vai depender do Espírito Santo, da unção do Senhor para ter essa revelação do seu coração, mas também há alguns princípios bíblicos e alguns princípios de interpretação bíblica que nós devemos seguir. Amém? Então pega a sua caneta aí e vamos lá. Glória a Deus. Estou vendo aqui que a pastora Val já entrou, a Fernanda, o Jacinto. Glória Deus a Deus abençoe, por vocês irmão que Jacinto. estão aqui para sermos edificados através dessa palavra. Vendo aqui que o Fábio também está assistindo, Fábio Vieira. Sejam bem-vindos. Eu creio que será uma noite que o Senhor reservou para lançar princípios sobre as nossas vidas, para nos edificar de forma grandiosa. Aleluia. Então vamos lá. Primeira questão, o que são as parábolas? Então, a princípio, parábola é um método bem antigo, bem histórico e era muito comum no Oriente Médio, né? Então, era um método muito comum para contar histórias, para explicar princípios ou verdades espirituais e morais através de uma história. Amém? Então, parábola, o termo parábola vem do grego parabole, né? Ou seja, o termo significa comparação, o termo significa colocar lado a lado, fazer um paralelo. Então, para que servem as parábolas? As parábolas são isso, são histórias inspiradas, ou seja, não são histórias reais,
que realmente aconteceram, mas são histórias inspiradas, contadas para se revelar um princípio bíblico, para se revelar um princípio, ou para se revelar uma lição moral ou uma lição espiritual. Amém? Então, guarda isso no seu coração. É para isso que eram usados as parábolas. São para isso que elas servem. Amém? Então, o que vem a ser a parábola no seu sentido bíblico? A parábola, em seu sentido bíblico, é essa história inspirada pelo Espírito, contada para se revelar um princípio bíblico, um princípio dos céus, e também se revelar uma lição moral ou uma lição espiritual. Amém? Agora, uma questão muito interessante, já falando sobre as parábolas. Qual que é a diferença, ou qual que é a diferença entre uma parábola comum e uma parábola contada pelo Senhor Jesus? Isso mesmo, nós queremos saber. Até outra dúvida, Gabriel, porque por que Jesus não falava de uma forma mais direta, né? Aí que está a questão. Normalmente, as parábolas, na sua história, no seu contexto histórico, são contadas de forma a trazer um entendimento mais claro a uma coisa que está meio obscura. Então, se pega um princípio ou uma lição que está um pouco abstrata e coloca-se em forma de parábola de forma a facilitar o entendimento das pessoas. Isso eu estou falando de uma parábola normal, uma parábola comum. Então, você pega conceitos abstratos, traz na parábola para facilitar o entendimento dos ouvintes. Amém? Todavia, as parábolas de Jesus são diferentes. Jesus traz as parábolas, ou melhor, leva as parábolas para um outro patamar. Ou seja, no caso de Jesus, é o oposto disso. É a ideia inversa. E aí que está o grande mistério e aquilo que nos empolga, entusiasma tanto por conhecer a Bíblia. Porque se normalmente as parábolas são contadas para facilitar o entendimento de uma história, o entendimento de um princípio, quando Jesus conta as coisas por parábolas, é porque Jesus queria fazer justamente o contrário. As parábolas de Jesus, quando ele as conta com um propósito de fazer ou de revelar os mistérios do reino a um público específico, no mesmo tempo em que ele esconde essas verdades dos demais, ou esconde essas verdades de outro público. Ou seja, Jesus falava por parábolas para que apenas uma parte dos seus ouvintes pudessem entender, e propositalmente para que uma parte dos seus ouvintes não entendessem aquilo que estava sendo ministrado. Que interessante, né, Gabriel? Então, as parábolas são direcionadas aos discípulos. Olha lá, abre a sua Bíblia comigo. Vamos lá, abre lá em Mateus, capítulo 13, versículo 34. Mateus, capítulo 13, versículo 34. Mateus 13, 34. Olha lá. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Tudo que Jesus ensinava, ele ensinava através ou pelas parábolas. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O objetivo das parábolas de Jesus é revelar os mistérios do reino, é revelar os princípios bíblicos, é revelar para nós lições morais e espirituais. Ainda em Mateus 13, volta um pouco comigo agora. Mateus capítulo 13, versículo 10. Vá anotando esses textos aí na sua Bíblia. Faça, que nem a Karina falou, em um índice, uma legenda. Faça aí uma legenda sobre o assunto parábolas. Começa a marcar esse texto aí. Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Lembra do ponto que nós estamos. Por que Jesus falava em parábolas? Como assim? Jesus falava em parábolas para que um público, ou para que as pessoas não entendessem justamente isso. Olha o que diz. Versículo 10.
E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios dos do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha que sério isso, irmãos. Aos discípulos, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que o Senhor nos ensina por parábolas? Era como se perguntasse: Jesus, não está fácil entender essas suas parábolas. As suas parábolas são muito diferentes daquelas que nós costumávamos ouvir. Pelo contrário, as parábolas do Senhor deixam as coisas muito mais difíceis, né? E Jesus responde: a vós, aos discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, os mistérios do reino o Senhor concede aos seus discípulos. Que privilégio nosso, então, né, nos aprofundarmos e entendermos as parábolas. Porque o Senhor nos falava por parábolas justamente a nós que somos discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente vai ver que tem um tipo de pregação que é para todos. Qual que é essa pregação que é para todos? É o Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação é para todos. Ele está disponível para todos. Aqueles que aceitam esse Evangelho, aqueles que aceitam a Cristo, então aí ele se torna filho de Deus. E a partir daí ele começa uma caminhada cristã. A partir daí ele se torna um discípulo. E se tornando um discípulo, a ele vai ser dado conhecer os mistérios do reino. Mas aquelas pessoas que forem negligentes em ouvir, aquelas pessoas que foram teimosas em aceitar, então ainda que queiram entender, não entenderão mais. Já viu aquela pessoa que vai no culto de mau grado? Já, amor? Será que já aconteceu conosco? Você vai no culto e fala assim: não quero nem saber, estou indo por ir. É como se Jesus dissesse: já que você não quer receber, você não vai entender. Nem que você queira, você vai entender agora. É uma espécie de julgamento de Deus sobre os fariseus, sobre os religiosos daquela época e que ocorre ainda hoje para aqueles que são negligentes em ouvir. Os mistérios do reino é dado a entender, é revelado àqueles que são os discípulos. É você que está nos ouvindo aí que é discípulo do Senhor. Glória a Deus. A você é dado conhecer esses mistérios, os mistérios do reino. Estou vendo aqui que o Denner acabou de entrar aqui, Noemi, Keila, glória a Deus. A nós é dado conhecer o reino dos céus, o reino de Deus, glória a Deus. Olha lá, meus irmãos, o versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ou seja, a questão era tão séria que as pessoas sabiam que Jesus estava falando a verdade, os fariseus sabiam que ele era o Cristo, porque ninguém podia fazer as coisas que ele fazia. Todavia, ainda que soubessem que aquilo era verdade, rejeitavam a palavra, endurecendo o coração. Então Jesus disse a esses: então agora, ouvindo, não ouvirão, porque não vão entender. Então todos os mistérios do reino Jesus trazia através das parábolas. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então aqui
se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ou seja, que Jesus revelaria os mistérios do reino através de parábolas, traria à luz aquilo que estava oculto através de parábolas. Todavia, esconderia essas verdades de alguns. Esconderia essas verdades da maioria das pessoas. Creio no que eu estou falando, irmãos. A maioria das pessoas, a multidão em si, não entendiam nada, nem um pouco das parábolas do reino. A parábola que eles entendiam e que aceitavam era o evangelho da salvação. Quando falava por parábolas, falava do reino, era só os discípulos que entendiam. E alguns ainda, né? Verdade. Mas glória a Deus, porque nós somos bem-aventurados, somos felizes. Porque nós cremos nesse Deus, somos discípulos dele, podemos compreender esses mistérios a serem revelados. Amém. Olha uma coisa interessante, outro ponto para a gente entender acerca das parábolas, né? Qual que é a forma correta de se interpretar uma parábola? Qual é a forma correta de se interpretar estes textos? Guarde duas coisas no seu coração. Toda a interpretação bíblica ela tem que levar duas coisas em consideração. Ela tem que ter convergência e ela tem que ter correspondência. Ou seja, a Bíblia é um livro só, irmãos. Amém? A Bíblia é um livro só, subdividido em 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Mas a Bíblia é um livro só, que é a palavra de Deus. Quando eu digo convergência, o quê? Toda a interpretação de algum texto bíblico, toda a interpretação de textos bíblicos, ela deve ser coerente, ela deve ter harmonia com todo o restante da palavra de Deus. Percebe? Isso é muito sério. Nós vemos muitos pregadores, né, muitas pessoas falando da Bíblia, onde a pessoa pega um texto da Bíblia isolado e traz uma interpretação que vem de forma totalmente contrária ao restante da palavra de Deus. Ou então isso não tem como acontecer. Então toda a interpretação bíblica ela tem que ter harmonia, ou como eu disse antes, convergência. É a mesma coisa, ou seja, toda a Bíblia ela converge no mesmo ponto. Ela tem que ter harmonia. Ela tem que ter uma identidade com o restante do livro. Não tem como se pegar um texto, um versículo, uma parábola e trazer uma interpretação completamente diferente do restante da Bíblia. Amém? Outro ponto que eu disse é a questão da correspondência. O que vem a ser essa questão de correspondência? Correspondência é a correspondência bíblica. Toda a interpretação tem que ser respaldada pela própria Bíblia. Amém? Simplificando bem isso, seria dizer o quê? A Bíblia interpreta a Bíblia. Amém, irmãos? Que legal isso, né? É tremendo. Bíblia interpreta a Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, vai falar muitas vezes sobre no deserto, quando a nação de Israel era liberta do Egito, estava no seu tempo de peregrinação, vai falar sobre a rocha que vertia água, né? Então nós dizemos que aquela rocha era Cristo. Aquela rocha era era uma figura de Cristo. Mas como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque no Novo Testamento está escrito que aquela rocha era Cristo. Da onde eu tirei essa ideia? Da própria Bíblia. Bíblia interpreta Bíblia. Então, cuidado com essas questões de você trazer coisas exteriores e querer usar essas coisas exteriores para interpretar a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é um livro onde os assuntos estão espalhados de Gênesis a Apocalipse. Se você for fazer um estudo sistemático da palavra, vai ter que procurar onde estão todos esses assuntos e trazer de uma forma uníssona, para trazer uma interpretação fiel às Escrituras. Eu vejo assim que nesses dias acontece muito isso. As pessoas pegam textos isolados e colocam ali uma interpretação desse texto. Então, o Gabriel está falando algo muito importante, que a Bíblia ela vai se explicar por si só. Então, fica muito claro. Por isso que tem pessoas que vêm nos procurar, falando assim, por onde que eu começo? Que livro que eu devo ler? E a gente sempre orienta, comece pela Bíblia. Amém. Né? Começa pela Bíblia, começa pelos Evangelhos. Você vai ver
que algumas dúvidas que você tem em um livro, a própria palavra vai trazer a interpretação, vai trazer os significados no livro seguinte. A Bíblia interpreta a Bíblia. As interpretações têm que ser harmoniosas, tem que ter convergência e tem que ter correspondência e um respaldo da própria palavra de Deus. Nós vamos ver isso em muitas parábolas e até vamos apontar um pouquinho alguns erros de interpretação que acontecem. E aí você vai perceber justamente isso. Ah, mas alguém falou que significava isso, mas tirou da onde? Da onde tirou essa ideia? A interpretação, a revelação tem que vir da própria palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para Mateus capítulo 25. Falando um oi aí pro Samuel, que entrou aí. Glória a Deus pela sua vida, paz. Seja bem-vindo. Mateus capítulo 25. Glória a Deus, vários irmãos estão entrando para compartilhar esse estudo conosco. Glória a Deus, você que está... Patrícia, glória a Deus, a Patrícia Mantov, seja bem-vinda. Larissa, seja bem-vinda. Glória a Deus, você que está entrando agora. Nós acabamos de falar sobre a introdução das parábolas, sobre alguns princípios de interpretação e vamos entrar na parábola propriamente dita agora. Então você chegou na hora certa. Mateus capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Por que a gente escolheu essa parábola? Nós gostamos muito dessa parábola, é verdade. Gostamos muito dessa parábola e eu acho que o Guilherme Miranda sabia disso. Por isso que ele ganhou o desafio do lanche aí, né? E o Senhor falou muito aos nossos corações também nessa parábola. E também é uma parábola que ela vai nos permitir a usar esses princípios de interpretação praticamente todos, porque ela é bem completa. Então você vai conseguir aplicar tudo isso que a gente viu agora. Amém? Também nesse período que nós estamos passando, né, o mundo está passando por um período tão difícil e a parábola das 10 virgens fala sobre o noivo, fala sobre Cristo. Então, algo que pode acalmar o nosso coração, alegrar o nosso coração nessa noite. Amém? Então, prepare ali a sua caneta de anotação, a sua Bíblia. Anote aí tudo que você quiser aí na sua Bíblia, porque isso aí, esse estudo em nome de Jesus vai ser algo grandioso, algo que vai nos amadurecer nesses dias. Amém. Então, vamos lá. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Pegue já a sua caneta e eu tenho sempre o costume de marcar os textos, colocar entre parênteses e já ir anotando. Faça isso também. Não tenha medo de anotar pela sua Bíblia, não. Não é feio, não. É bonito. Mostra a sua Bíblia, Gabriel, pra gente. Ó, a minha é toda... Não vai dar pra ver aí no vídeo? Acho que não dá. Não dá, mas ela é toda marcada, toda anotada. A da Karine dá pra ver melhor. Dá pra ver melhor. Eu peguei uma Bíblia, outra Bíblia, para mim começar as anotações novamente. Então é sempre legal isso. Você já tem uma Bíblia que já tem uma anotação, vai fazendo outras anotações em outra Bíblia que está ali em branco. Isso vai edificando as nossas vidas. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Amém. Saíram ao encontro do noivo, ou em outras traduções, saíram ao encontro do esposo. Nós vamos ler e vamos meditar versículo por versículo. Amém? Então, o reino dos céus. Aí a gente já tem uma introdução sobre o que nós vamos falar, sobre o assunto que nós vamos meditar. Então coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, o reino dos céus. É disso que se trata essa parábola. Então o reino dos céus será semelhante. Ou seja, ele está fazendo, lembra que nós vimos, parábola significa parabole, comparação, um paralelo. Então essa parábola, ela vai fazer um paralelo, ela vai fazer uma comparação com o reino dos céus. Amém? Sobre que assunto é essa parábola? É uma parábola sobre o reino dos céus. Coloque entre parênteses aí, reino dos céus. Aí já surge a primeira questão. Essa parábola, ela não está falando de salvação. Amém? A parábola das 10 virgens, ela vai falar sobre o reino dos céus. Nós não vamos falar aqui sobre salvação. Nós não vamos falar sobre o evangelho da graça.
Nós estamos falando sobre o reino. O que é o reino? É um período. Qual que é a diferença entre reino e salvação? Irmãos, a salvação, o próprio nome já diz, significa nós sermos livres da condenação, sermos salvos da condenação. A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é pela graça. E o reino? Anota aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino dos céus é o governo de Cristo sobre a terra. Amém? O reino dos céus é o governo de Cristo sobre a terra. Vai se cumprir literalmente após a volta de Cristo, após o arrebatamento da igreja e após os 7 anos de tribulação, quando nós entraremos no período do milênio, no período do reino. Hoje nós não vivemos a literalidade do reino, mas nós vivemos a expectativa desse reino, literal, mas já podemos usufruir dos poderes vindouros, porque somos filhos e somos embaixadores deste reino. Amém? Mas literalmente o reino vai chegar, literalmente não chegou ainda. Nós que já somos discípulos, o reino já está em nós. Amém? Glória a Deus. Outro ponto, anota aí. Mateus capítulo 11. Se você tiver alguma pergunta, irmão, manda aí. Pergunta aí que a gente já vamos respondendo aqui. Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. A paz, irmão Lucas. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Estamos com saudade de você já. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, a salvação é pela graça, mas o reino vem pelas obras. Claro que são obras que Jesus Cristo já preparou para nós. São obras que já estão preparadas. E são obras que a graça de Cristo vai nos levar a fazer. Mas as obras têm que ser realizadas, porque é através dessas obras que nós vamos herdar o reino. Glória a Deus. Então, anotou aí na sua Bíblia. Aí nós já temos um norte, já temos uma introdução com um norte sobre o que se trata a parábola. Se trata do reino. Será semelhante a 10 virgens. Anota na sua Bíblia aí, coloca entre parênteses o número 10. Será semelhante a 10 virgens. E logo em seguida, coloca entre parênteses aí na sua Bíblia, faz lá o parênteses no termo virgens. Amém? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Por que do número 10? O número 10 representa totalidade. O número 10 representa completude. Então o número 10 na Bíblia vai apontar para a totalidade da igreja. Vai apontar para toda a igreja, não para uma época, não para uma dispensação específica, mas vai apontar para a igreja em sua totalidade. Amém? Glória a Deus. Aí vem a pergunta: de onde você tirou isso, Gabriel? Que o número 10 é um número total, representa a completude. Lembra daquele princípio: Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é um princípio bíblico. Um exemplo: quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, né? Quantas pragas o Senhor Deus derramou sobre o Egito? 10 pragas. Por que foram 10 pragas? Porque era a totalidade do juízo de Deus sendo derramada sobre o Egito. Amém?
quando o Senhor entregou a lei a Moisés, por que ficou conhecido como os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos representavam a totalidade da lei de Deus. Representavam a lei em sua forma mais completa. Claro que nós sabemos, se pegarmos a toda a lei de Deus, não só mandamentos, mas estatutos, ordenanças, leis morais, leis cerimoniais, dizem, nunca contei, confesso para vocês, mas que são 683 mandamentos, princípios, estatutos, ordenanças. Mas o Senhor, quando vai dar os mandamentos, dá 10. Por quê? Porque os 10 simbolizam a completude de toda essa lei. Amém? Então estamos aí. Será semelhante a 10 virgens. O que significa virgens? Quem simbolizam as 10 virgens? As virgens remetem à igreja do Senhor. Novamente, mas quem falou? A própria palavra. Vamos lá? Abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Coríntios não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Anota aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A Karina vai ler para nós. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. A um marido, a saber, a Cristo. Então, as 10 virgens representam a igreja. A própria Bíblia nos disse isso. Então, olha lá. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O esposo, você já sabe, é Cristo. Acabamos de ler. O que significa lâmpadas? Irmãos, é muito detalhe. É muito detalhe. Vai pegando aí. Não fica sem anotar. Anota tudo para você não perder. Provérbios capítulo 20, versículo 27. 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 A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Amém. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha lá. Então, quando a parábola falou que elas tinham lâmpadas, voltei aqui para Mateus 25. Tomando as suas lâmpadas, o termo lâmpada significa o espírito humano. O nosso espírito humano é como uma lâmpada que se acende. Amém? Então, tomando as suas lâmpadas, está falando o quê? Que elas tinham recebido vida em seu espírito e estavam saindo ao encontro do seu esposo. Né? Estão perguntando aí qual texto que a gente usou de 1 Coríntios. É 2 Coríntios, irmã. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A Fernanda também falou que está um pouquinho perdida na Bíblia. Anota os versículos, se você não conseguir abrir, anota os versículos e daí você depois pode estar anotando na sua Bíblia ou marcando, grifando ela lá. Quando a gente passa assim por um período de estudos, é interessante sempre anotar aquele estudo, porque depois a gente está falando aqui, vai falando de modo rápido, então quando você chegar ali no seu momento de intimidade com o Senhor, você vai rever esse estudo e vai absorver ele cada vez mais. Então por isso que é interessante anotar os versículos e anotando o estudo para você ter o seu momento ali que você vai estar ruminando a palavra, absorvendo, né, a palavra. Amém. Glória a Deus. Então nós já terminamos o versículo 1. Nós vimos que o assunto da palavra é sobre o reino. Nós vimos que está falando sobre a totalidade da igreja
e nós vimos que toda essa igreja, todas essas virgens, essas noivas, né, elas estavam com as suas lâmpadas acesas. O nosso espírito é como uma lâmpada que se acende. Lembra a palavra que eu li na pregação de domingo? Não se acende uma candeia para escondê-lo debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende o seu espírito para escondê-lo embaixo de alguma coisa. Se o Senhor derramou o Espírito Santo sobre o seu espírito e acendeu essa lâmpada aí que é o seu espírito, ela tem que brilhar. Ela tem que ser luz no mundo. Amém? É interessante que as 10 virgens, elas tinham a mesma natureza. Ó que tremendo isso aí, irmão. Anota isso. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha lá. A irmã Leia está perguntando qual o versículo antes de 2 Coríntios 11, 2. Agora eu já não sei mais aqui. Acho que foi Mateus 6, 10. Mateus 11, 12. Provérbios 20, 27. Acho que era isso que estava perguntando, Leia. Provérbios 20, 27. Amém? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Ó que coisa que interessante a Karina falou. A diferença delas não era quanto à natureza. A diferença delas era quanto à sua conduta. E aí a gente pega mais uma vez aquelas regras de interpretação da Bíblia que nós vimos. Eu já vi várias posições teológicas sobre essa parábola, sustentando o quê? Sustentando que eram 10 virgens, mas que 5 virgens eram 5 virgens falsas. Elas eram como se fossem falsos cristãos. Era como se fossem virgens mentirosas. É isso que a Bíblia está falando? Há espaço para esse tipo de interpretação? Não. Bíblia interpreta Bíblia. A Bíblia falou que eram 10 virgens. Acabou. As 10 eram virgens. As 10 eram igreja. A diferença é entre conduta e não entre natureza. Não há margem para dizer que as 5 não eram da igreja. Ou que as 5 não eram convertidas. Não. A Bíblia falou. As 10, a totalidade delas eram virgens. Eram igreja. A diferença está na conduta. É interessante que conduta quer dizer modo de viver. Então isso está falando que o que diferenciava essas virgens é o modo que elas viviam. Como nós, igreja. Todos nós somos igreja, mas nós temos um modo de viver diferente. E eu creio que vai ser isso que vai nos definir. Amém. E aí, nós estamos falando sobre o reino e você já tem certeza disso no seu coração. Por quê? Porque se fosse sobre salvação, não ia ter que falar nada sobre conduta na parábola. Por quê? Porque salvação é pela graça e não pelas obras. Não pode estar falando sobre salvação nessa parábola, porque nós vamos falar sobre conduta. Amém? Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, né? No versículo 2, prudentes. E depois coloque entre parênteses também, loucas. Qual que é a diferença? A diferença de uma para outra é que 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. A interpretação bíblica nos revela que azeite é o símbolo do Espírito Santo. A unção com óleo, o azeite, é um símbolo do Espírito Santo. Isso se nós pegarmos desde os livros do Antigo Testamento e trazermos até os livros do Novo Testamento. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Amém? Remete-nos à unção do Espírito. Então, qual que é a diferença? A diferença quanto à conduta é que 5 delas eram cheias do Espírito Santo. Elas tinham o Espírito Santo sobejando. Elas tinham o Espírito Santo de sobra, inundando do seu Espírito para transformar a sua alma, de modo que eram cheias do Espírito. E 5 eram nécias, ou seja, não eram cheias do Espírito Santo. É visível assim, quando nós percebemos pessoas que são prudentes, que estão cheios do Espírito,
e aqueles que não estão cheios do Espírito, cheios do fervor do Senhor. Isso fica nítido, né, Gabriel? Verdade, é verdade. Porque quando a lâmpada se acende, significa, ou seja, quando seu espírito foi vivificado, é porque o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, quando veio habitar dentro de você, ele se misturou com o seu espírito e virou uma coisa só, e não separa mais. Ou seja, todo aquele que aceitou a Cristo, agora é uma virgem que está à espera do seu noivo, que está aguardando a volta do seu esposo. Ou melhor, está aguardando a volta do seu esposo. Então o seu espírito é um com ele, a sua lâmpada está acesa. Só que ter o Espírito Santo não é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa interessante da gente apontar. E visivelmente, irmão, a gente percebe isso. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que vai falar palavras de graça, alguém que vai ser conduzido pelo seu Espírito, alguém que vai ter as suas emoções equilibradas, é alguém que vai fluir na intuição do Espírito, fazendo a vontade de Deus, falando a palavra de Deus. Ele vai ser uma pessoa de oração, porque ele vai ter intimidade com o Senhor. Amém? Como é gostoso a gente ver pessoas cheias do Espírito de Deus. E nesses dias que o mundo está passando por essa crise, por esse momento difícil, nós precisamos de pessoas cheias do Espírito de Deus para edificar outras pessoas. Esses dias atrás eu usei esse texto da parábola das 10 virgens para falar como um complemento de uma pregação, para falar sobre a distração. Essas 5 virgens que não tinham azeite sobrando estavam distraídas. E quantas coisas têm nos distraído nesses dias, nos tirado o foco do que é principal. E o principal para cada um de nós, nesses dias que estamos passando por essa quarentena, que estamos ficando mais dentro dos nossos lares, é nos encher do Espírito de Deus. Você que está nos assistindo nessa noite, que está aqui compartilhando desse ensino, você está se enchendo desse Espírito. E que privilégio nós temos de estarmos nos enchendo do Espírito. Amém. Porque o que vai fazer Amém. a diferença na volta do esposo é isso. É maravilhoso. Quem vai estar preparado são os cristãos que estarão cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo te faz ter a capacidade de esperar. Olha que coisa tremenda. Guarde isso no seu coração. Isso também nós aprendemos nessa parábola. Só foi capaz de esperar aquelas que eram cheias do Espírito. Ou seja, agora a gente pode até estender isso, não apenas para a questão da volta de Cristo, mas para tudo em nossas vidas. Tem muitas promessas de Deus para nós, tem muitas bênçãos de Deus para nós, que nós temos que manter a nossa posição. Às vezes Deus tem algo grande para a sua vida, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que esperar. Você vai ter que manter a sua posição. E aí o que acontece? Se você não for cheio do Espírito Santo, irmão, você sai do lugar e perde a bênção. Você sai do lugar e perde a bênção. Só vai suportar para esperar o arrebatamento, como na parábola, quem é cheio do Espírito Santo. Esses tempos atrás, refletindo sobre essa palavra, o Senhor até me deu uma ilustração. Estar cheio do Espírito Santo é um combustível que nos leva ao cumprimento das promessas que Deus tem. Então Deus tem muitas promessas sobre as nossas vidas. Mas será que estamos cheios do Espírito para suportar esse tempo de espera? Será que nós somos cheios de combustível? Até o Senhor me levou a uma comparação que eu achei interessante sobre um avião. Imagine que você vai fazer uma viagem, nós estamos aqui em Marama, eu vou fazer uma viagem até São Paulo. Eu vou precisar de um tanto de combustível para chegar até São Paulo. Mas e se eu resolver fazer uma viagem um pouco mais longa para Miami? Eu vou precisar de um pouco mais de combustível, bem mais, não vou, Gabriel? Com certeza. Então é isso que é estar cheio do Espírito. Deus ele tem algo grandioso nas nossas vidas, mas para isso nós temos um tempo de espera. E será que nós estamos cheios do Espírito para suportar esse tempo de espera? Foi isso que aconteceu com essas virgens. Olha um outro exemplo bíblico disso. Nós temos isso na vida de Saul. A Bíblia fala que naquela época em Israel, nenhum rei, nenhum general, nenhum capitão do exército de Israel saía para a guerra sem antes oferecer um sacrifício a Deus. Mas apenas o sacerdote poderia oferecer o sacrifício. Então Saul estava para sair à batalha. O exército estava reunido, mas tinha um problema. Qual que era o problema?
Samuel não chegou para oferecer o sacrifício. Meu Deus, Samuel atrasado. Samuel, a Bíblia fala que tinha passado um tempo mais ou menos, um tempo de 7 dias. Então Samuel estava com um atraso, não era de meia hora, de uma hora. Samuel estava 7 dias atrasado, irmão. Olha só, lembrando que Samuel era profeta e também era sacerdote. Amém? Então Samuel era profeta, sacerdote e ainda era juiz. Então Samuel não vinha oferecer o sacrifício. O que Saul tinha que ter feito? Esperado. Mantido a sua posição. Mas só mantém a sua posição, só consegue esperar quem está cheio do Espírito. Porque o povo começou a perturbar. Pressionar. O povo começou a pressionar, o povo começou a falar, o povo começou a se revoltar. Uns começaram a ir embora. Sabe o que Saul fez? Não aguentou. Saiu da sua posição e ofereceu o sacrifício. Você lendo o texto, irmão, parece aqueles filmes assim. Na hora que ele acaba de oferecer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. E já chega perguntando: o que é que você acabou de fazer, Saul? Você está louco, Saul? Hoje, talvez, Deus estabeleceria o seu reino para sempre. Mas agora você não vai ter mais casa diante do Senhor. Ele já vai levantar alguém no seu lugar. O restante da história vocês já sabem. Que sério, hein? Saul foi rejeitado e Davi foi levantado. Por quê? Porque Saul não tinha azeite sobrando. Não tinha combustível para esperar Deus cumprir o que ele queria na vida dele. Como é que você vai adquirir isso, irmão? Ser cheio do Espírito Santo. Conversa com ele, irmão. Vai orar, vai ler a palavra. De manhã, te distrai um pouco menos. Lê a Bíblia, ora, conversa com o Espírito Santo. Ele é seu professor, ele é seu amigo. Seja cheio do Espírito Santo. E é ser cheio do Espírito Santo que vai fazer você permanecer. O sucessor de Saul foi Davi. E a Bíblia vai dizer que a casa de Davi foi estabelecida para sempre. Amém? Tanto é que Jesus vem da linhagem de Davi. No período do reino, Davi vai ser restabelecido. Isso é assunto para outro tempo, para outra live. Mas, por que Davi... aconteceu isso com Davi? O trono dele foi estabelecido. Ele tinha azeite sobrando. A Bíblia vai dizer que ele se manteve na sua posição e jamais levantou um dedo contra Saul. Ele esperou por anos, depois de ser ungido, para conseguir governar sobre todo Israel. Esperou muitos anos. Teve várias oportunidades em sendo perseguido por Saul, que queria matá-lo, não revidava, mas guardava o seu coração, até que Deus estabeleceu. Ou seja, ele tinha azeite sobrando. Que nós viemos guardar também o nosso coração nesses dias. Porque eu creio que o Senhor ele tem um grande propósito para nós, ainda nesses dias. Igual nós estamos passando por esse momento difícil e várias coisas têm nos distraído, mesmo ficando em casa, notícias e mensagens, que a gente venha voltar o nosso coração para o Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Amém. Então, falando de arrebatamento, falando de parábola, falando de propósito, eu creio no que Deus tem para a sua vida. Se você crê, seja cheio do Espírito Santo e aguarde o momento certo. Não perca a sua bênção, o seu milagre, não perca o seu chamado por não esperar o tempo de Deus para a sua vida. Irmãos, creio no que eu estou falando, eu já vi muito isso. Eu já vi muita gente que se antecipou quando não era hora. Muita gente que saiu da sua posição para assumir posições que não eram as suas ou que não eram o momento adequado. E aí? E aí perdeu. Tem alguma coisa melhor do que estar cheio do Espírito Santo? Não tem. Se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão, você fica em paz. Você pode ficar esperando e se enchendo e se preparando para o momento que Deus tem para você. Quantos desafios nós passamos com Deus, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, passamos de modo diferente. É lindo ver a manifestação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. É lindo saber que Cristo, que o próprio Deus habita dentro de nós. Então imagina toda a sabedoria, toda a virtude, todo o conhecimento, toda a excelência habita dentro de nós. Então não importa a circunstância que estamos passando, Ele quer nos encher ainda nesses dias para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, versículo 4.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, as prudentes, elas tinham azeite em suas vasilhas, ou seja, elas tinham azeite de sobra para alimentar as suas lâmpadas. O espírito das prudentes eram constantemente embriagados pelo Espírito Santo. Amém? O espírito delas era constantemente cheio, pleno do Espírito Santo de Deus. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então nós vemos aqui, a Bíblia vai dizer, novamente digo, em toda a Bíblia, adormeceram é o mesmo que dizer que morreram, né? É um sinônimo na palavra de Deus. Você pode pegar essa interpretação simplesmente como dormiram, ou pode também dizer simplesmente como morreram. Tanto faz aqui, porque isso aqui não é secundário na parábola. O principal na parábola é aquilo que nós acabamos de mencionar. Esse versículo aqui, podemos dizer que é um plano de fundo. Não se atenha muito nesses detalhes aqui. Não que não sejam importantes, mas o principal é ser cheio do Espírito Santo. Esse é o alvo da parábola. Amém? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Faz um parênteses aí na sua Bíblia. No versículo aí, ó. À meia-noite. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto é dia. Meu Deus. Porque vai vir a noite enquanto ninguém pode trabalhar. Então, o tempo de ser cheio do Espírito Santo é agora, enquanto é dia. Depois que chegar a noite, irmão, não adianta você querer sair para ser cheio do Espírito Santo. Não vai dar mais tempo. Buscai ao Senhor enquanto é dia. Porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. É isso que o texto está dizendo. Não espera chegar meia-noite, irmão. Não espera chegar uma época de escuridão para querer buscar o Senhor. Isso aqui nos remete à volta de Cristo. Vamos lá. Versículo 6. Ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, todas elas levantaram com seus espíritos vivificados, levantaram salvas, eram virgens, estavam ali prontas. Todavia, olha lá, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Primeira coisa, coloca entre parênteses aí nesse versículo 8. Marca aí. Dai-nos do vosso azeite. Amém? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vamos ler o versículo seguinte e já voltamos para explicar. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Agora a gente volta naquele versículo 7. Dai-nos do vosso azeite. Versículo 8. Versículo 8. Obrigado, meu amor. Olha o que o texto está dizendo. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As prudentes responderam: não, senão vai faltar para nós e para vós. A Bíblia novamente está nos explicando aqui que a parábola é sobre o reino. Ou seja, se fosse sobre salvação, teria que ser dado de graça. Porque salvação é graça. Mas quando elas pediram do azeite, o que as outras falaram? Não tem não. Se você quiser, vai ter que comprar. Se você quiser ter azeite sobrando, não tem como te dar o meu de graça. Você vai ter que comprar. O que é comprar azeite? O que é comprar azeite? Irmãos, pensa comigo. A salvação é pela graça. Mas ser cheio do Espírito Santo vai envolver um custo. Quando eu digo custo, não estou dizendo num custo financeiro apenas. Pode ser que às vezes aconteça. Mas eu estou falando de um custo de tempo. Por quê? Porque você vai ter que investir o seu tempo nisso. O seu tempo para a oração, o seu tempo para a leitura da palavra, o seu tempo para a comunhão com Deus,
o seu tempo para jejum. Irmão, você acha que jejum não custa nada, irmão? Só minha esposa sabe a dificuldade que eu tenho para jejuar, irmãos. É sério, tem um custo. Irmão do céu, às vezes eu falo, vou jejuar, amor, parece que a cabeça já dá aquela pontada assim, ó. Falou de ficar sem comer, parece que já dá aquele... Acontece com vocês também? Vão mandando aí se acontece com vocês. Quando vai fazer jejum, só pensou em fazer jejum, a cabeça já começou a doer, o estômago já começou a roncar, já começou a dar vontade de comer coisas diferentes. Já toca o telefone, um amigo te chamando para um churrasco. Lá no serviço nunca tem nada, de repente tem um aniversariante e leva bolo. Irmãos do céu, uma vez eu estava de jejum, né? Que nem eu digo, para ser cheio do Espírito Santo tem que ter o preço. Eu trabalhava naquele serviço que eu tinha há algum tempo e nunca tinha tido nada, irmãos. Falei, hoje eu vou jejuar. É uma campanha na igreja, vou jejuar. E eu estou lá no meu trabalho, na época era estagiário, fazendo lá o meu trabalho normal. De repente, irmãos, começa a chegar salgado, bolo, daquela panificadora que vocês conhecem, sabe? Boa, salgado, bolo, doce, pizza. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E as pessoas falavam, vem Gabriel, vem. Não, misericórdia. É desse tipo de coisa que eu estou falando. Ser cheio do Espírito Santo vai envolver um custo, vai envolver renúncia. Ó, a Thalita falou que acontece, a Eliane também falou que acontece. Guilherme Israel falou que acontece, aparecem coisas mais gostosas para comer. Isso, né? mesmo. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo vai envolver isso. Quem nunca teve aquela experiência que o Espírito Santo te chama para orar, mas às vezes era um momento que você tinha preparado às vezes para sair com seus amigos? De madrugada, sabe aqui quando o sono não vem e você vira para um lado, você vira para o outro e você começa a fingir que está dormindo e não consegue dormir? Daí você levanta e você anda para um lado, anda para o outro, até que você cai a ficha. Eu preciso orar. O Senhor está me chamando para um momento de intimidade. Amém. Então, olha lá, pessoal. Muitas vezes o jejum vai investir também em recursos financeiros. O ser cheio do Espírito Santo vai envolver os recursos financeiros. Por quê? Porque muitos materiais, por exemplo, bíblicos, muitas bíblias de estudo, muitas matrículas para cursos bíblicos ou esse tipo de coisa, vai envolver um custo, né? E, assim, eu tenho o privilégio que eu pego os livros emprestados da minha mãe, amém, irmãos? Mas do contrário, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar, você vai ter que investir dinheiro, vai ter que investir tempo, vai ter que ser fiel no Senhor nos tributos, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Tudo isso aí, irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. Vai envolver você a alinhar a sua vida com o Espírito Santo e viver uma coisa só. É você e ele ali. O Gabriel, ainda quando a gente namorava, ele fez uma prova de amor que eu achei lindo. Ele comprou 2 Bíblias para mim e o preço das Bíblias era muito alto. Então, eu fiquei muito emocionada quando ele me deu aquelas Bíblias. Então você aí pode encher o coração do seu cônjuge também, como o Gabriel encheu o meu coração, edificando a minha vida com aquelas Bíblias de Amém. estudo. Glória a Deus. Amém? Seus filhos. Amém. O Gabriel uma vez me falou e eu achei interessante que vários filhos não têm Bíblias. Ou uma Bíblia muito velha, muito antiga. Os pais têm que estar atentos quanto a isso. Será que meus filhos têm Bíblia? O meu esposo? Eu tenho uma Bíblia de estudo, uma Bíblia também para anotações. E tenha também o seu cantinho, um lugar que te chame, que te envolva para você ter o seu momento com Deus. Até falei com o Gabriel esses dias, imagina você ter ali bíblias de estudo, canetas, coisas que te chamam a ter um momento com Deus, um espaço seu ali para você ter o seu momento com Deus. Os meus momentos com Deus geralmente que eu mais tenho experiências com Deus são de madrugada. Então, quando eu não consigo dormir, eu já levanto da minha cama, eu sei que o Senhor está me chamando para algo especial. Então, que nesses dias nós íamos estar atentos, porque igual o Gabriel falou, o azeite nós temos que comprar. E eu tenho uma boa notícia, ainda é dia, né? Amém, Gabriel? Glória a Deus, dá para comprar ainda azeite dia. ainda. Dá para você orar, dá para você jejuar, para ler a Bíblia, para edificar a vida de pessoas, ainda é dia. Amém. Gostei do comentário do Pedro. O maior preço é o nosso eu. Concordo, Pedro? Verdade. Esse é o maior preço que a gente tem que pagar para ser cheio do Espírito Santo. Às vezes é mortificar a nossa carne, as nossas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. Amém. É isso aí. Vamos lá? Mateus 25, versículo 10. E tendo elas
ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, o arrebatamento, irmãos, o rapto é para os vencedores. Olha que coisa interessante. O arrebatamento não acontecerá para toda a igreja. Na proporção dessa parábola, não estou dizendo que a proporção que vai acontecer no arrebatamento, foi meio a meio. Tinham 5 prudentes e 5 nécias. Eu não sei não, irmãos. Pelo que eu ando vendo aí, falou de arrebatamento. Eu vi uma história muito legal e cabe para nós. Quando fala arrebatamento da igreja, se você quiser, responde aí. Qual que é a primeira sensação que vem no seu coração? Se a primeira sensação, a primeira reação que vem em você é glória a Deus, volta logo, Senhor, você está no caminho certo. Agora, se toda vez que falar arrebatamento você fala, ai meu Deus, ai Jesus, irmão, aí você tem que pensar, coloca a barba de molho, como diz aquele ditado, porque se toda vez que fala de arrebatamento você dá aquele gelo na espinha, você já sabe, né? Você tem que buscar o Espírito Santo aí e ser cheio dele. Amém? Olha lá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Elas foram comprar o Espírito Santo, ou seja, elas foram buscar ser cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo vem no nosso espírito pela graça. Ser cheio do Espírito vai envolver isso que nós estamos falando. É entrega, renúncia, matar nossa carne, investir o nosso tempo, ter disposição, tudo isso. Então, o que eles fizeram? O que elas fizeram? Foram comprar azeite. Todavia, a Bíblia fala que já era noite. À noite não tem como mais fazer isso, irmão. Meu Deus. Acabou o tempo. O que aconteceu? O noivo veio, aquelas que estavam preparadas foram para as bodas e fechou-se a porta. Quem entrou, entrou. O arrebatamento vai ser assim, irmãos. Vai ser num piscar de olhos. Quem estiver preparado vai subir. Quem ficar, e vai acontecer, vou ter que comprar azeite agora, irmão, vai ser tarde. Olha o Guilherme falando, Maranata, isso mesmo, é isso Guilherme. aí. Vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, se você deixar para a última hora, você não vai conseguir buscar, não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo e vai ficar fora dessa festa. Amém? As bodas é o período de 7 anos, coloca entre parênteses aí na sua Bíblia. Levou ele para as bodas e fechou-se a porta. Coloca entre parênteses, bodas. Bodas é o período de 7 anos, onde nós vamos estar celebrando o nosso casamento com Cristo, enquanto aqueles que ficarem vão estar no período de tribulação. Bodas é a festa do casamento. Na cultura judaica, após o casamento, iniciava o período das bodas. Lembra que eu falei? Bíblia explica? Bíblia. Eram 7 dias de festa. Então, o arrebatamento vai ser sucedido de um período de 7 anos de tribulação. A igreja vai estar aqui? Não, não vai estar aqui. Por quê? Os vencedores não. Por quê? Porque nós casamos e estamos nas festas, na festa das bodas. E esta festa tem que ter 7 anos, que é o período que vai durar as bodas. Então, algumas pessoas vão ficar, Gabriel? Algumas pessoas vão ficar. Toda aquela pessoa que não tiver cheia do Espírito Santo, que for semelhante à virgem imprudente, vai ficar. 7 anos de tribulação, Gabriel? 7 anos de tribulação. Será que não vale a pena comprar o azeite hoje para 7 anos lá nas bodas? Olha como é uma questão de ponto de vista. Tem muita gente que fica meditando o quão terrível vai ser o julgamento de Deus para aqueles que ficarem, o quão terrível vai ser os juízos de Deus para aqueles que ficarem. Então, de alguma forma, aí começa a se entusiasmar e começa a se empolgar para fazer obras, para buscar o Espírito Santo e para ser arrebatado. A minha ideia, o meu pensamento é o contrário. Eu fico pensando, na verdade, o que me entusiasma a fazer a obra é pensar em como é que vai ser essa festa, irmão. Meu Deus. Porque eu não quero perder essa festa por nada. Também não sei você, mas eu não quero perder, não. Além do que ser cheio do Espírito Santo, irmão, a melhor coisa que você pode fazer na vida. E ainda fazer isso, ser arrebatado, pronto, é o pacote completo. Meu Deus. Né? Que privilégio. Olha que coisa interessante. Falando em festa de casamento. Para fazer uma festa de casamento, você tem que ter 2 coisas. Você tem que ter dinheiro, irmão. Festa de casamento é caro. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter recurso. Quanto mais dinheiro, quanto mais recurso você tiver, melhor vai ser a festa. E outra coisa que você tem que ter para fazer uma festa top é tempo. É tempo para organizar.
é tempo para organizar essa festa. Amém? Você precisa de tempo para organizar essa festa. Então, as bodas do Cordeiro é uma festa que o pai está... O Pedro falando, o mercado está aberto, irmão, é só comprar. Glória. Amém. Esse mercado não está fechado ainda não, Pedro. Pode comprar à vontade, tem azeite sobrando. Clodoaldo falando, eu quero ir para a festa. Nós também, irmão. Amém. Clodoaldo. Então, olha lá. Essa festa está sendo preparada por Deus, que é dono de todo o ouro e de toda a prata, tem todos os recursos necessários, e Ele está preparando essa festa para o seu filho e para a esposa do seu filho, para Cristo e a igreja, desde a fundação do mundo. Que festa! Eu não vou perder não, irmão. Não eu vou estar lá. também. Em nome de Jesus, irmão. Nós vamos estar lá. A Amém? Miriam está falando, eu vou estar no casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renata, glória a Deus. Vamos lá. Depois do arrebatamento, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Muitas pessoas vão querer entrar nas bodas depois do arrebatamento. E a resposta do Senhor vai ser: não. Fechou, fechou. Quem entrou vai participar. Quem ficou de fora, irmão, vai ter que passar pela tribulação. Vai ter que passar pela tribulação. Olha o versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Coloca entre parênteses aí na sua Bíblia. Não conheço. Anota aí. Estamos quase terminando, meus irmãos. Glória a Deus, estou vendo ali também a Mariana falando, vai estar na festa, ela é a família dela. Glória a Deus, estamos com saudade de vocês, Mariana. Olha lá, coloca entre parênteses aí, não conheço. No original, no grego, o não conheço, você pode escrever aí, puxar uma série na sua Bíblia e escrever, não aprovo. Irmãos, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Então, quando Ele fala aqui que Ele não conhece a pessoa, não é que Ele nunca viu a pessoa, ou não é que a pessoa não era uma igreja, não era igreja, não era virgem, não está nada disso. A ideia é, eu nunca te aprovei. Eu nunca te aprovei. Amém? Olha lá. Não vos conheço. Essa é uma parábola sobre vigilância. Olha o versículo 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, ninguém sabe o dia nem a hora. O que essa parábola está falando é: vigia e seja cheio do Espírito Santo. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Vigia, o noivo está vindo, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Não vos conheço era isso, eu não te conheço na intimidade, eu nunca provei as suas obras. Anota aí na sua Bíblia, puxa aí, Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Pedro falou assim, como que tem que estar vestido para essa festa? Isso aí é outra parábola, Pedro. Isso aí deixa para outro dia. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Olha só, meus irmãos, esse texto eram de pessoas que são igreja, são crentes, são convertidos, receberam o Espírito Santo, expulsam demônios, foram usados para que através deles o Senhor operasse maravilhas. Mas o que Jesus disse direcionado a eles foi a mesma coisa. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Não é que Jesus não os conhecia, é que Jesus não aprovava a obra deles. Amém? Jesus não estava aprovando a obra deles. É a mesma coisa que Jesus falou para as virgens nécias, para as imprudentes, para as loucas. Não vos aprovo, não conheço. Vocês não têm azeite sobrando, não estavam preparadas, não estavam lá na hora. Então, irmãos, essa é a parábola das 10 virgens. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Essa é uma parábola sobre vigiar. Vamos vigiar. O nosso noivo, o nosso esposo está vindo nos buscar. Glória a Deus. Devemos estar cheios do Espírito Santo. Irmãos, que aquilo que tem nos distraído venha ficar para trás. Nós vamos tomar, a partir desse estudo, uma posição sim, igual o Gabriel falou, de comprar azeite, de nos enchermos do Espírito Santo, até porque viver uma vida cheia do Espírito Santo é maravilhoso. Quantas experiências nós temos com Deus quando estamos cheios do Espírito. O Senhor nos traz livramento, nos dá orientações, nos usa para edificar outras vidas. Então eu creio que nesses dias o Senhor quer nos usar de forma grandiosa. E nós vamos ser essa noiva, Gabriel, que está cheia do Espírito Santo, esperando Amém. a volta desse esposo. Amém. Nós não vamos ficar distraídos com muitas coisas, mas é tempo do Senhor renovar nosso entendimento. É tempo do nosso espírito ser aguçado pelo Senhor e nós iremos experimentar o sobrenatural de Deus. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor quer nos fazer homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, que serão usados nesses dias, que serão usados aqui em Moarama, no Paraná, em nossa nação, nas outras nações. Como nós já falamos, estamos passando sim por um momento difícil, mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão direcionar aqueles que estão precisando de conforto, precisando de uma palavra que venha fortalecer nesse momento, e que venhamos ser nós, que nós venhamos ser esses que estão preparados para a volta do nosso Jesus, do nosso noivo. Amém. Imagina essa festa que está sendo preparada antes da fundação do mundo, de um noivo que tem todos os recursos necessários. Não vamos perder isso, é maravilhoso. Amém. Então, irmãos, eu vou pedir para a Karina fazer uma oração agora, para a gente estar encerrando essa live de hoje. Amanhã nós vamos voltar com mais uma live, trazendo uma outra parábola, né? Vou estar até passando para vocês logo em seguida qual vai ser. Vamos estar orando, encerrando a live de hoje e clamando para Deus abençoar a sua vida. Guarde isso no seu coração. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Converse com o Senhor, busque o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Se você não é batizado, busque o batismo no Espírito. Converse com o Senhor, fala: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Leia a palavra, busque o Senhor. Amém? Invista o seu tempo de oração, de leitura, em nome de Jesus. Também tire um tempo para a sua família, um tempo para ler a Bíblia com a sua família, com a sua esposa. Isso edifica muito. Eu e o Gabriel, às vezes nós estamos deitando para dormir, a gente pega a nossa Bíblia e vamos ler alguns textos, e o Senhor começa a falar conosco, e desses textos que nós vamos lendo, nós tiramos pregações, e glória a Deus, isso é maravilhoso. Então, onde você está aí, coloque a mão no seu coração, e eu vou estar fazendo uma oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração e está aqui reunido como igreja. Senhor, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos, abençoando os lares, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, as mulheres, os homens, as crianças, os adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, Amém. que venha ser tempos que o Senhor venha nos encher do teu Espírito. Amém, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, Amém, o Senhor venha Jesus. colocar um fogo, que o Senhor venha nos incendiar Amém. nesses dias, que o Senhor venha colocar Amém, uma Pai. vontade de ler a palavra, de jejuar, Amém. Senhor, em nome de Jesus, de estar aos teus pés. A palavra diz, Senhor, que Maria escolheu a boa parte, e a Amém. boa parte não lhe seria Em nome de tirada. Jesus. Essa boa parte foi estar aos teus pés. Que nesses dias nós íamos estar aos teus pés, nos enchendo desse Espírito, nos preparando para esse noivo que em breve virá. Que o Senhor abençoe Amém. grandemente a sua vida e que o Senhor venha Amém, te Pai. surpreender nesses dias, te dando experiências Em com nome de Ele, Jesus. te dando sonhos, te dando visões e te usando para edificar vidas. Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. O irmão Clodoaldo falou que comprou azeite nessa live. Eu creio, irmão. Glória a Deus. Não só você, como todos nós compramos azeite hoje. Deus abençoe sua vida aí. Um abraço. A irmã Thalita perguntou se vai ter o desafio do lanche amanhã. Amanhã não, irmãos. Foi só hoje, cortesia da pastora Val, né? Glória a Deus pela vida dela. Amanhã nós vamos estar falando sobre outras. Vamos tentar falar sobre todas elas. Vamos tentar falar amanhã sobre 3 parábolas. É que é uma sequência da outra. E as 3 têm uma interpretação em conjunto. Se você quiser anotar aí, amanhã nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 35.
Amanhã nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda. Essa daqui é tremenda, irmãos. E vamos falar sobre a parábola do fermento. Essa daqui talvez é a que mais tem divergência em interpretação. E nós vamos ver isso amanhã, o porquê amanhã. Deus vai falar muito poderosamente a sua vida. Você que gostou, fique conosco aí amanhã, no mesmo horário, amanhã às 9 horas a gente vai fazer outra transmissão. Convide seus amigos, seus irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo lá da igreja, para que possamos participar e aprendermos junto aí da palavra. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudade de todos.